Bom, boa noite a todos. Como foi falado no chat, nós temos o link da obra e do making of, tá? Hoje nós vamos expor questões mais pessoais, mais íntimas aqui na defesa. Então, quem não viu, eu sugiro depois que dê uma vista lá no nosso link, tá bom? A primeira pessoa a falar do nosso trio, da nossa companhia, vai ser a Jéssica Borges. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos lá. Eu escrevi um textinho que eu quero compartilhar com vocês. E esse textinho eu vou ler aqui pelo computador. Ele chama Passagem, ou Rito de Passagem. Inspiração, pausa, tensiona. Expiração, pausa, relaxa. Esse é apenas um dos inícios da pesquisa. Apenas um de 3 corpos. Uma de 3 ideias, que em conjunto formam um prisma. Um prisma que reflete cuidado com esses 3 corpos, paixão pelo fazer dança, dor em momentos de incertezas e bloqueios, mas acima de tudo, a busca pelo prazer dos sentidos, pelo prazer de estar em cena e pelo prazer em dançar. Dentre a audição, paladar e visão, a última me faz mais sentido. Como a impossibilidade de controlar a visão do outro sobre mim afeta meu corpo. Num primeiro momento, deixo que essa pergunta me percorra toda a matéria, mas aqui eu não vejo. Os olhos cerrados preparam sentido para o que está por vir. Eu foco, então, nos outros sentidos e impulsos internos. Enxergo com os pés, mãos, torso, cabeça. Enxergo com olfato, audição e com gosto do ar. Enxergo com aquilo a que antes não me atentava. Agora sim me sinto presente. Minhas movimentações internas passam a dar lugar a balanços externos que me fazem deslocar. Dançando no espaço, com o espaço e para o espaço. Esse espaço que por si só impulsiona a visão pela grande quantidade de estímulos ao redor. Mesmo assim, tenta se propor um terreno capinado, o corpo dá conta. Agora a visão pede licença e se entrelaça aos outros sentidos. O outro me olha enquanto me preparo. Que corpo é esse? Sou leve, mas resisto. Resisto a quê? A quem? Eu passo agora a me olhar e percebo que é o mesmo corpo, mas em outro estado. É a ação propriamente. A força do movimento toma conta desse corpo e inseguranças começam a se esvair. Próxima etapa, eu olho o outro. É o auge dos acontecimentos. Contração, pulsação, expansão muscular. As couraças enfraquecem e, enfim, libera-se o prazer. A tela, que desvinculada da ideia de mero instrumento de registro, passa a possibilitar formas outras de apreciação. Enfatiza, aproxima, relativiza. Conversa com o espectador através da imagem em movimento. Captadora de minúcias, ela expõe segredos. Nosso processo começou como uma vontade, que se transformou num pensamento, depois numa palavra. Prazer. Ela cresceu para impulsionar esses corpos, os nossos corpos, que dançam. Corpos que não sabiam onde chegariam, mas não se importavam. E desse rito de passagem, um ciclo se fechou para dar espaço a algo novo. E eu sei que voltaremos firmes para continuar essa caminhada. Obrigada, meninos. Obrigada, 3BD.
Obrigada, professoras. Vai lá, Azul, tá com você, paz. Boa noite a todos. Yáscara, parabéns pelo lindo novo cabelo. Todos me ouvem? Sim, Paz, obrigada. Ótimo. Eu vou começar essa minha fala resgatando o nosso primeiro dia da famigerada prova de aptidão, e eu com certeza tive a dança mais ruidosa da turma, porque eu fiz barulho naquele chão de madeira, que para mim era uma novidade, e nem pensava que ia ser tão íntimo daquele chão de madeira. Eu fiz barulho na coluna, eu fiz barulho na porta, mas eu tenho a impressão que eu realmente passei naquela aptidão quando eu me propus, com a minha dança, com o meu corpo, fazer barulho no vidro. E aí, logo no começo do curso, principalmente na aula de clássico, alguém, e na de contemporâneo e na de moderno também, depois, alguém chegou para mim e falou assim: escuta, mas você não tem que sempre respeitar a música, você não tem que sempre respeitar todas as batidas, seja menos condenado desse ritmo. Aí eu buguei porque na minha pequena dança, principalmente na dança social, na dança de salão, na dança esportiva, da onde eu venho, para mim era motivo de orgulho travar e respeitar todas as pausas e nuances da dança. E aí eu falei assim, a pesquisa pode estar por aí. Encontrei o trio, né, essas pessoas muito valorosas, Valmir, Jéssica, que tiveram uma puta sacada na parte escrita. Quem não conhece a parte escrita desse trabalho, fica o convite, porque realmente está singular. E aí, quando eu me propus a fazer essa pesquisa com audição, com ritmos, buscar isso um pouco na ancestralidade, eu comecei a resgatar algumas coisas, e não vou aqui fazer um desabafo, mas a pessoa com quem eu convivia, aonde o silêncio era mais confortável, porque na maioria das vezes essa pausa, esse silêncio é ensurdecedor, mas a pessoa que eu convivia, onde o silêncio era mais confortável, era meu pai. E o meu pai fez a passagem, eu perdi meu pai no meio da pandemia. E aquilo me fez reavaliar o silêncio, reavaliar as pausas, reavaliar o ouvido. E por isso que dos 3 sentidos que a gente resolveu trabalhar, com certeza a audição foi a que eu busquei mais, foi a que fazia mais sentido para mim. Porque como é isso, né? Eu até escrevi no meu texto, como uma pele pequenininha, um tímpano, pode controlar ou descontrolar um corpo de mais de 70 quilos. E como que é essa coisa de, beleza, a audição está aí, mas agora eu tenho que desligar ela. Beleza, a audição está aqui, mas agora é hora da maior potência dela. É hora de ligar todos os estereofônicos dela. E causou muito incômodo, causou muito desespero, mas causou também descobertas sensacionais. Eu costumava dizer que eu era um condenado da audição e do ritmo, e de alguma maneira estou me libertando. A pesquisa me trouxe algumas respostas e outras várias perguntas para eu continuar lidando bem ou mal com essa coisa do ouvido, da audição, do escutar, do não escutar, do ser escutado. Fechando, como dançar de forma prazerosa, consciente e não controlada. Essa foi minha pergunta desnorteadora, que ainda continua sem respostas. A obra Prisma trouxe à tona apenas um fragmento do que eu acredito que possa ser descoberto e aprendido nessa minha pesquisa de corpo.
Como um iceberg, ela é apenas a pontinha de todo um processo de criação e revelações. Os termos que aparecem no nosso roteiro artigo, citado aí pelo companheiro Paz, controle, couraças, consciência corporal, prazeres, são palavras que me revelaram que ainda tem bastante material bruto para ser lapidado e muitos conhecimentos para serem adquiridos. E aí, nesse ponto da nossa caminhada, da minha caminhada, é importante eu reconhecer e agradecer imensamente os saberes dos professores, das professoras, do que hoje eu chamo arte do corpo. Esses saberes que foram compartilhados dentro e fora das aulas da ETEC. Foi através deles, desses saberes, que eu pude acessar as minhas novas possibilidades no meu corpo e chegar aos escritos das técnicas de Klaus Viana, que até então não conhecia. E seus escritos e alguns vídeos que foram e têm sido apoios para mim desde a metade do nosso processo incrível. Esse estado de presença que o Klaus invoca não é fácil. Da mesma maneira que sentir prazer também não é. Ou até talvez seja. O que acontece é que nós somos diariamente bombardeados com tanta coisa, tanta coisa pronta que nos chega, que estar presente conosco ou com alguém que está ali do nosso lado acaba sendo uma tarefa muito, muito árdua. A mente não para. E eu digo por mim, porque quando eu dançava, antes de entrar na ETEC, eu pensava muito em passos. Quem não me conhece, eu tenho um contato maior com as danças de salão. E aí, quando eu entrei na ETEC, eu me dei conta de que eu não ouvia a música, nem a pessoa que estava dançando comigo, sabe? Não era uma escuta integral. E a minha atenção, ou o que eu chamo de tensão, estava toda voltada à ideia dos passos, das figuras. E aí hoje isso acontece, sabe? Mas com bem menos intensidade e frequência. Bom, eu enxerguei assim no TCC um ponto de partida para investigar melhor esses meus níveis de estado, de atenção, tensão, controle e não controle. Um dançar que fosse com menos preocupações e com mais prazer. Estar presente durante a dança e usufruir dela. Os exercícios que eu escolhi para fazer antes de entrar nas cenas, nas gravações, que foram tomar banho, parar e ali naquele momento sentir meu corpo, depois limpar o espaço onde eu ia dançar, respirar com bastante atenção antes de iniciar, e finalmente comer, que foi o meu paladar. O paladar foi o meu sentido escolhido, né? Então, eu percebi, eu senti que essas etapas nada mais eram do que alcances, níveis, sabe, de atenção para mim. E chegando a um nível que eu só sentiria o fluir do movimento. Foi difícil. É um exercício que eu percebo que tem que ser diário, né? Estar presente de forma integral e usufruir desse prazer na dança e em tudo que a gente faz. E sobre os vídeos, foi bastante curioso, assim, foi uma surpresa para mim ter que assistir depois e até durante as danças, porque eu supunha que os movimentos iam surgir associados a essa sensação de prazer. Então eu imaginava que ia sair algo muito bonito, redondinho, suave. E aí o estranhamento, né, que eu tive ao dançar e ao me ver, me levou também a questionar até onde eu conseguia me desligar desse conceito que eu tinha do que é bonito, sabe? O que é fazer bonito na dança? A proposta era só desfrutar do movimento, né? Era estar presente e observar. Então, por que pensar no bonito? Bom, eu sei que no meio disso tudo teve
Durante as gravações teve padeiro tocando buzina, teve vizinho gritando com criança na rua, tinha o chão frio. Eu, como carioca, adoro um frio, né? Só que não. Então, assim, gravar em casa foi um mundo de distrações, né? Mas a gente vive realmente nesse mundo de distrações. Finalizando, que eu já falei demais, eu acredito que a obra Prisma fala mais de mim do que eu mesmo falo dela, sabe? Eu sigo com essas observações que as sensações me geram na dança e que a dança em retroalimentação gera em mim, né? Quais são as sensações que a dança gera em mim? Eu acredito que aqui todos, todas e todes têm a sua percepção, o seu olhar sobre o que é dança, que afinal dançar é uma perspectiva relacionada única e intimamente aos nossos próprios sentidos. Em cada ato, em cada momento, ela vai se desenhando, se remodelando e se recriando. Muito obrigado a todos, todas e todes. Obrigada. Gente, é muito interessante. Eu recomendo, de fato, que vocês vejam não só o trabalho, mas o making of. Porque no making of eles começam a falar muito especificamente, aqui eles estão numa camada de fala que é uma camada mais profunda que a do making of, que é bem interessante, né? Porque na realidade eles queriam apresentar o making of como a defesa deles, não foi isso? Eu falei, não, eu acho que vocês têm que falar do trabalho de vocês, porque vem com o lugar do aqui e agora, né? E aí eles entraram numa camada ainda mais profunda que a do making of. Então seria bem bacana que vocês pudessem assistir. E o texto, né? O texto que foi gerado desse trabalho, porque os trabalhos aqui na ETEC de Artes, eles são uma produção cênica, e tem um texto que é uma reflexão sobre essa pesquisa em cena. E uma coisa retroalimenta a outra. E aí, desde a forma com que eles escolheram lidar e fazer as analogias com o cinema, isso gerou um tipo de trabalho bem atípico, né? No formato daquilo que a gente costuma ter dentro aqui da instituição. Então, para dar um parecer, eu passo a palavra para a professora especialista Camila Brunizeski, e agradecendo a participação dela nessa banca hoje, no dia de hoje. Oi, gente. Obrigada por terem me convidado. Obrigada, Yáscara, e obrigada, Júnia. Eu sei que ela não está aqui, mas ela tá aqui de muitas formas. Bom, eu vou agradecer a Jéssica pela paciência de me explicar 15 bilhões de vezes o que fazer nesse trabalho, como acessar e como ver, porque foram 15 milhões mesmo. Mas depois que deu tudo errado, deu tudo certo, não é verdade? Aí eu passei o domingo me divertindo, eu vi umas 15 milhões de vezes também o vídeo, eu vi com música, vi sem música, vi com metade com música, metade sem música, depois eu vi da metade que eu tinha visto sem, eu vi com música, enfim, eu fiquei me deliciando. Quando eu vi, já tinha perdido o domingo inteiro com vocês, olha, passei o domingo com vocês. Vi a banca, fiquei conversando com vocês na banca, isso gerou um texto de 4 páginas que eu não vou encher os orelhas de todo mundo aqui com ele. Mas eu mandei para a Yáscara porque eu achava, né, que a banca não ia ser tão assim digital e eu realmente estava meio perdidinha. Mas aí foi muito especial, assim, ouvir vocês agora, depois de ter passado o domingo todo com vocês, me dedicando a ver o que vocês construíram. Vocês são muito cuidadosas e cuidadosos, aí tá tudo muito cuidado, muito bem feito, muito bem cercadinho. Quando eu li o trabalho, né, aquela loucura de leitura, uma loucura, né? Não dá para ler uma vez só, tem que ler, tem que reler, depois tem que voltar, tem que conversar de novo com o trabalho. Então é muito legal, é muito envolvente. E eu
lendo e vendo, para mim virou uma mesma coisa, a leitura do texto com o vídeo, depois o making off, né? O trabalho todo se complementa, não dá para ver uma coisa só, né? Acho que esse é um trabalho que a escrita, ela é uma escrita performática ou performativa, agora, enfim, não sei nem entrar mais nessas questões, mas não é uma escrita pura e simples, reflexiva, não é uma escrita científica, ótimo, maravilhoso, é uma escrita muito performática, né? Então, ela é o trabalho, né? Ela é meio dançante também, numa certa medida. E aí, é uma loucura o que vocês fazem de trazer o Grotowski, trazer o William Reich, trazer meu Deus, tem tanto cara nesse trabalho. E aí eles inventam de fazer com que esses caras falem do trabalho deles. Gente, tá todo mundo morto, só para avisar, tá todo mundo morto. Do alto de suas sepulturas, essas pessoas ou estão rolando de rir, ou estão, assim, querendo puxar as orelhas de vocês. Eu acho que, na mesma medida, estão querendo fazer as duas coisas. Eu escrevi isso para vocês aqui. Então, tome cuidado, que pode ser que vocês sintam os puxão de orelha. Por quê? Porque, assim, vocês... eu acho que tem... rolando de rir, num certo sentido, porque eu acho que é muito legal que a gente possa ler um trabalho e atualizar e fazer um pouco do que a gente entende dele e trazer ele à vida novamente, né? Tem trabalhos que vocês se trazem aí, que eu acho que esses trabalhos não são movidos, eles estão lá empoeirando na estante, e outros não. Outros estão aí sendo atualizados e ressignificados. Então, eu acho que tem coisas muito legais. Mas eu sugeriria que vocês agora, a partir disso, desse pontapé inicial que vocês leram, se envolveram com esses autores, com esses artistas, que vocês agora vão buscar quem está atualizando essas falas, que trabalhos que estão acontecendo, não parem nesses livros antigos deles e nos conceitos que talvez precisem precisa de um apontamento ai, meu gente, me perdi a palavra, mas precisa atualizar de maneira crítica. Não dá para trazer eles do jeito que eles são, tá? Então, assim, é preciso atualizar e conversar com eles de maneira crítica. E aí, eu achei muito legal, assim, eu vi que vocês se transformaram muito, vocês trabalharam mesmo para fazer as danças, né? Não foi uma brincadeira, não foi lá, tipo, fazer o linguição, foi realmente ir lá testar, se lascar, porque dançar a partir dos sentidos, se tem uma coisa que é de lascar, é isso. Porque é muito fácil a gente decorar uma dança, copiar o movimento. Quer dizer, não é tão fácil, a gente sabe que não é fácil, são saberes de outras ordens. Mas assim, tem um lugar aí que vocês estavam protegidos, né? E nessa escolha que vocês fizeram, vocês estavam completamente em campos muito novos, onde vocês não sabiam o que fazer, né? Então, também eu sinto que alguns desses autores aí, né, o Grotowski, o Delsarte, a leitura do Klaus Viana, foi dando aí para vocês um caminho de por onde começar e que vocês se sentiam não é nem encontrando caminhos deles, encontrando os próprios caminhos, né? E aí a Júnia também ativando também essa questão da percepção. Bendita a Júnia aí com vocês, hein? Bendita a Júnia, que eu acho que vocês devem ter deixado a Júnia doida e a Yáscara de cabelos novos é porque vocês devem ter deixado ela descabelada. Mas eu acho que vocês encontraram caminhos e estão muito transformados neles. E a coisa do Paz, o condenado do ritmo, Paz, eu quase morri de rir. Eu não sei o que te dizer depois dessa do condenado do ritmo. Eu não tô vendo você aqui na minha tela, gente. Cadê? Eu queria que vocês três ficassem na mesma tela, mas é impossível. Então, eu tô te vendo. Paz,
quando eu vi, eu vi a sua batalha para se reentender com esse sentido da audição. E aí eu fiquei com vontade de te dar 1 bilhão de coisas, então eu te escrevi coisas aqui, mas é assim, o ritmo não é só a música. Tem uma coisa que é que relações eu estabeleço com a música, né, com essa outra obra, que é o som, que é a música, e como eu ouço as coisas, e como eu, ao ouvir, percebo acento, percebo crescendo, diminuindo, percebo direções, percebo intensidades. Então, assim, talvez os caminhos que você escolheu ou com os quais você estava lidando, ainda falta coisa para você chegar. Você se trabalhou tanto aí, mas talvez alguma coisa aí faltou para você conseguir se relacionar de uma maneira mais, não é confortável, mas de fato a te ajudar mesmo a descobrir essa dança, né? Alguma coisa aí tava estranha com você ali com relação a esse som. E aí, uma coisa que o Valmir, tem uma fala do Valmir, que é sem controle, mas com consciência. E que aí eu escrevi aí por aí mesmo, porque a coisa não é descontrolar-se e perder a razão, né? Eu acho que o que tem a ver esse trabalho para vocês também, Jéssica também, tem momentos lindos do vídeo, né, da Jéssica do espelho também, enfim. Mas tem a ver com não perder, com parar de racionalizar, parar de criar, de querer encontrar um sentido para tudo, de resolver, então isso é isso, e sei lá, de conceituar na hora. Eu acho que essa coisa mais difícil de dançar a partir dos sentidos é parar de conceituar. Sei lá se a palavra é essa agora, me perdi, mas é parar de criar essa fala. Então eu danço, eu percebo, consigo criar forma, né? Que essa coisa que o Valmir falou, não consigo, é esquisito, a noção de feio e bonito, sai esquisito mesmo, porque a gente tem que primeiro entrar em contato com essas coisas que são a sensação e como ela produz, né? Como eu ajudo, como eu produzo esse gesto, e aí daí sim, sem perder a sensação, sem perder a conexão com isso que está me movendo e sem querer ficar premeditando coisas, eu vou dizer assim, aí sim entender, tipo, como eu estou criando linhas, como eu estou criando relações com os objetos no espaço, ou com as direções, ou com os alcances, ou com que formas eu estou vivenciando, experimentando, quais são as dinâmicas possíveis, os acentos. Então, criar dança nesse sentido, sem premeditar, né? Que eu acho que era isso que eu queria dizer lá atrás, né? Sem premeditar as coisas e trabalhando de uma forma e conseguir chegar em formas, né? Conseguir perceber formas, conseguir perceber trajetórias, conseguir perceber um gesto que deixa a gente muito feliz. Quando a gente chega nesse gesto que ele é completo, sei lá, ele é inteiro, ele está integrado, a gente está integrado no que a gente faz, dá uma alegria muito grande. Daí esse caminho de vocês até o gozo também faz muito sentido. Mas é isso, o trabalho é uma loucura. Vocês resolvem essa conversa entre os atores de uma forma muito interessante, entre os autores e o que vocês estão, como vocês estão roubando um pouco essa fala deles para falar sobre o trabalho de vocês, e não só para justificar, mas para fazer comentários, para criar diversas camadas sobre se fazer, né, e sobre essas dificuldades, e sobre esses desejos, e sobre o que eu quero fazer, o que eu quero estudar, que perguntas eu quero responder. Então é muito interessante, é uma loucura mesmo, mas é uma loucura muito legal. E é muito prazeroso, né? Um trabalho cuidado, já falei isso, e que aponta caminhos
a valer, assim, se o que tem nesse trabalho de caminho para vocês continuarem, para que vocês continuem, para que vocês se aprofundem, é assim uma loucura. Eu estou vendo aqui que está acabando o tempo, então eu falei muito, desculpa, pessoal. Eu vou finalizar por aqui. Parabéns, muito obrigado. Parabéns, Yáscara e Júnia, que esse trabalho foi uma loucura para vocês. Não sei como foi a relação de vocês com eles, mas parabéns, orientadoras. E Paz, Jéssica e Valmir, muito obrigada por esse momento, por estar aqui com vocês. Obrigada, Camila. Bom, gente, a gente vai encaminhar agora para o final dessa banca, né? E aí, pontuando o público, o trabalho teórico deles, além de ter essa ligação forte com o cinema, na forma, na metodologia, né? Ele tem esse lado assim, maluco que a Camila fala, é que eles escrevem uma dramaturgia do trabalho deles, né? E aí, ao invés de onde no artigo acadêmico a gente cita os autores, eles subvertem isso, os autores o citam. Então, a gente tem várias cenas que vão se formando a partir da fala dos teóricos que foram usados para fazer o trabalho prático e essa escrita. Então, a gente tem aí Grotowski, que é um dos papas do teatro contemporâneo, que ele vai rever toda a dimensão de um teatro, né? Inclusive a partir de estudos culturais, ele vai rever o lugar do ator, da peça, né? E é uma referência usada em todo o teatro mundial, o quase mundial, né? Melhor, vamos colocar de uma outra maneira, dentro daquilo que a gente entende como teatro contemporâneo, com um olhar eurocentrado, ele é um dos papas do teatro. Aí eles vão usar Reich, William Reich, psicanalista, que morreu na cadeia. Ele é uma das primeiras pessoas que vai falar exatamente sobre orgasmo, sobre a função do orgasmo, sobre a sociedade neurótica, sobre o quanto a retaliação das nossas possibilidades de prazer na vida nos tornam seres neuróticos. E ele não só faz isso, como também traça toda uma relação com a política e com as nossas maneiras de ser e estar no mundo. Uma pessoa que foi muito perseguida à sua época. Aí nós temos Foucault. Gente, Foucault está super contemporâneo, né? Ele vai falar de vigiar, punir, cidades onde você tem noção das pessoas, e nós passamos o dia inteiro respondendo vários questionários sobre temos Covid, não temos Covid, temos depressão, não temos depressão. Ou seja, mais do que nunca, os governos estão nos vigiando e sabendo o que nós fazemos. Tem um total conhecimento da sua população, né? Além de, com Covid, a gente pode fazer uma relação aí com a peste negra, que ele fala bem na Idade Média, bem como a perseguição às pessoas que tinham hanseníase na época também. Aí a gente tem Steve Paxton, um dos papas da dança pós-moderna estadunidense. Até hoje a gente trabalha muito com contato e improvisação. E Klaus Viana, também uma das pessoas referências no Brasil. Dificilmente se fala em dança sem falar em Klaus Viana, né? E Lars von Trier, um dos diretores de cinema mais consagrados e mais polêmicos da passagem do século XX para o século XXI. Então, eles pegam essas pessoas, né, a ideia, os conceitos que essas pessoas produziram, e a partir disso eles estabelecem um diálogo, onde eles estão conversando sobre a obra. Então, essa subversão de papéis dentro de uma escrita que é performativa é fantástica. Foi um trabalho assim que deu prazer de orientar ou de desorientar, eu não sei bem ao certo,
né? Começou de um jeito e foi para outro completamente outro, né? E foi engraçado porque o Reich ficou, né? O prazer, aquilo que a gente busca num orgasmo, que é o prazer, ficou, e me parece que esse prazer transbordou para um orgasmo que não foi só sexual, mas um orgasmo estético. E isso me deixa muito feliz, né? E essa transformação toda que vocês se abriram para ser transformados, cada um à sua maneira, e o desafio de criar nesses tempos onde a gente se transformou numa imagem, né? Estar juntos é estar em imagem. Meus parabéns aos três. Quero muito ver a continuidade desses trabalhos, né? Sejam bem-vindos à vida profissional. E aí eu dou por encerrada a banca do coletivo Sinestésica, Companhia Sinestésica. Gente, muito, muito, muito obrigada. Vocês querem falar alguma coisa, pessoas? Só falar que é muito difícil passar batom, gente. Parabéns para quem sabe essa arte. Gente, então, muito obrigada. Nós vamos fazer uma pausa e a nossa próxima defesa vai ser às 21 horas, tá bom? Muito obrigada, gente. Um grande prazer. Um beijo grande a todas, todos e todes.